Wagner de Assis, boa noite. Boa noite, Pedro. Tudo bem? Tudo Prazer. bem? É um prazer e uma honra tê-lo aqui conosco. Imagina, sempre que possível, quando a gente consegue horário, quando a gente consegue agenda, a gente senta para conversar. Você sabe que é muito engraçada essa conspiração do universo, né? A questão de 2 meses, mais ou menos, nós tivemos aqui com o Leonardo Medeiros, Aham, comentando sobre a carreira dele, sobre a participação no filme Kardec. sim. Semana, a questão de 10 dias, dia 18, estivemos com o Marcel Souto Maior aqui também, falando Olha, das biografias dele. que legal. E eu acompanhando um evento que teve no fim de semana, 24 horas do Chico, você participou de uma live com ele, o Renato Prieto, o ator. Falei, Sim, vou arriscar, vou chamar o Wagner para uma conversa. deu certo, né? Deu certo. Imagina, um maior As prazer. coisas vão se encaminhando. E conforme a gente for conversando aqui, a gente vai entender que algumas coisas não acontecem por acaso, né, Wagner? Nenhuma, nunca, né? Nunca, né? A gente eu sempre falo, repito, enfim, vou me repetir porque é importante. A gente tem que estar sempre disponível nesses tempos em que a gente está vivendo, sempre em todos os momentos, mas é que tem, às vezes, durante a vida profissional, a gente tem coisas que impedem a gente de estar disponível, de conversar, etc. Mas nesses tempos de pandemia, em que as pessoas precisam, de alguma maneira, é, é, se a gente precisa se conectar, a gente precisa se encontrar, né? Eu estou fazendo o maior esforço possível para poder estar presente, conversando com todas as pessoas que puderem. É que senão, se a gente for aceitar imediatamente todos os convites, a gente passa a noite inteira na frente do celular. Então, talvez Sem dúvida. em alguns momentos também é preciso dosar um pouco, mas, de novo, sempre que possível, quando eu puder, estou aqui para atender. Wagner, deixa eu situar um pouquinho das pessoas que estão vindo conosco. Você é jornalista, diretor, produtor, roteirista, escritor. Você já fez alguns filmes que eu vou elencar aqui. Você já trabalhou na Globo como consultor de novelas, inclusive da Elizabeth Jean, com temática um tanto quanto espiritual. Conta pra gente um pouquinho dessa tua carreira aí, como começou e como que o jornalista foi parar no cinema. Só de trás para frente, né? Na Ah, verdade, eu fui consultor muito informalmente de uma novela da Beth, que foi escrito nas Estrelas, mas depois eu fui colaborador, autor oficialmente dela, né? Eu co-escrevi com a equipe inteira a novela dela, eu participei da equipe de autores da novela Espelho da Vida e Além do Tempo, que são novelas que me ensinaram muito do ofício de fazer novela e é muito típico do Brasil, é um talento muito nato brasileiro. E eu gostei muito, é muito bacana, é um meio de comunicação muito importante. Eu me formei inicialmente em jornalismo, é, acho que faz parte um pouco da nossa, de uma característica de curiosidade sobre o mundo, né? De querer reportar o mundo, falar do mundo, o interesse pelas letras, pelos livros, etc. Eu comecei minha carreira jornalista mais especificamente fazendo freelancers para as revistas aqui do Rio de Janeiro e jornais. Eu me lembro que eu trabalhei em alguns meses, inclusive, numa revista nova que ia começar, era exemplo da revista Ola espanhola. Então, um jornalista chamado Alessandro Porro, que era um jornalista maravilhoso da editora Abril, ele estava trazendo os direitos da Ola para o Brasil. E eu participei dos primeiros, mais do que 6 meses, eu participei quase de um ano, do primeiro ano da revista que veio a se chamar Caras. Então, era assim, ela mudou o nome, mas era o mesmo padrão de jornalismo. E, enfim, cheguei a fazer algumas coisas para a imprensa dia a dia. E aí, logo depois, eu comecei a trabalhar no departamento de comunicação da TV Globo, que era um lugar que era quase como uma mini redação de jornalismo dentro do jornalismo da TV Globo. Essa mini redação ela falava sobre os assuntos da TV Globo e repercutia isso, as novelas, basicamente os assuntos da Globo, um pouco fora da área jornalística, mas assuntos como as novelas, as séries, a linha de shows, etc. E a gente produzia reportagens atrás de reportagens, um pouco do que fazia o video show ao longo dos anos, e a gente fazia isso na parte imprensa. Então eu escrevia muito, foi uma escola maravilhosa para mim, que eu tive a oportunidade de conhecer grandes autores, grandes diretores, de vê-los trabalharem. Então, para quem um dia
e logo depois percebeu que o que ele queria, que as histórias que eu queria contar estavam menos ligadas ao jornalismo, mais ligadas à ficção, à dramaturgia, ali foi talvez o melhor lugar onde eu poderia estar. Então, era impressionante ver Dias Gomes trabalhando, Manuel Carlos, Ivani Ribeiro. Sim, eu tive o prazer enorme de entrar na TV Globo em 93, onde a novela mais importante que acontecia era A Viagem, né? Então, foi muito simbólico para mim, porque era um tema que eu já gostava, né? Enfim. E aí o jornalista, dentro desse mundo, foi migrando para o cineasta. Foi migrando primeiro para o roteirista e depois para o cineasta de uma forma mais completa. Eu abri minha produtora em 1997 e de lá para cá a gente vem trabalhando aí ao longo dos anos. Então, como diretor, depois de roteirista, você tem os filmes A Cartomante, de 2004. Você tem um documentário de 2005 sobre a Carmen Miranda. Aí entra, em 2010, Nosso Lar. 2014, Que Geração é Essa?, que também é um documentário. 2017, A Menina do Índico. 2019, Amor Assombrado. E 2019, Kardec. Você produziu A Cartomante, O Nosso Lar, Que Geração é Essa?, Os Transgressores, A Menina do Índico, Amor Assombrado, Em Busca da Cinderela. Pedro, só a Menina Índigo, na verdade, né? A Menina Índigo da cor índigo, né? Enfim, Tá. Esse é o nome do filme. Eu escrevi uma série também sobre a vida do Marechal Rondon, escrevi alguns outros roteiros de... Eu ia entrar nessa lista agora. Escrevi... É difícil a gente falar de currículo o tempo todo, mas tem bastante coisa que com as pesquisas a gente vai lembrando, né? E na Globo você também fez uma série com relação aos artistas, né? Você fez Gilca Soares, você fez alguns... Não foi na Globo, não. Foi na Imprensa Não Oficial foi? do Estado de São Paulo. A Imprensa Oficial do Estado de São Paulo produziu uma série de biografias escritas, né? Biografias de atores. Esse projeto era capitaneado inicialmente pelo Rubens Evold Filho, crítico de cinema, né? Que nos deixou há pouco tempo. Eu era um bom amigo do Rubinho. Ele era quase que ele era quase como um mentor cinematográfico para mim em determinado momento, porque a gente conversava muito sobre cinema, ele me ensinava muito, ele era um grande conhecedor de cinema, né? E ele me convidou entre um projeto e outro para escrever biografias. São biografias quase homenagens, porque elas são feitas a partir de entrevistas, mas eu tive o prazer enorme de poder escrever uma biografia sobre a vida do Agildo Ribeiro, da Ilka Soares, da Renata Fronze, Stênio Garcia. Eu vou esquecer, mas eu vou falando. Stênio Garcia, Reginaldo Faria, enfim, grandes profissionais com quem você só aprende conhecendo a vida deles, né? E foi muito bacana. Você falou da novela Viagem, que é algo que está no seu universo. E a chamadinha nossa para a nossa live foi que você costuma ser recorrente nesses comentários em suas entrevistas. Você é um espírita cristão ecumênico. Como é que é isso? Conta para nós. Eu acho que é isso mesmo. Eu cheguei a essa conclusão quando a gente ia começar a fazer a divulgação do Nosso Lar. E aí a Cláudia Belém, assessora de imprensa, talvez hoje a melhor assessora de imprensa que existe aí no país, ela falou uma coisa para mim que eu não tinha atentado, né? Que era: vão te perguntar qual é a sua religião. Mas por quê? Porque esse tema ele é recorrente e as pessoas vão querer saber se você tem ligação pessoal com o tema ou não. E é engraçado, né? Porque não perguntam aos profissionais, aos cineastas que fazem qualquer outro gênero de filme. E embora não exista o gênero espírita, que está qualquer tipo, não perguntaram ao diretor de Ghost se ele era espírita, né? Não perguntaram ao diretor de Sexto Sentido se ele era espírita, mas os outros, enfim, tem aí um monte de filme que a gente pode citar. No caso, no Brasil, era sempre uma das primeiras perguntas que eu recebia. E aí eu fui investigar, basicamente, como é que eu achava que eu poderia me autodefinir nesse sentido. E aí a resposta foi: eu sou um espírita cristão ecumênico, holístico, ecumênico, porque
eu sou um cristão espírita, o espírita cristão, e que acha, que gosta de entender que todos os rios levam ao mar, que respeita todas as tradições religiosas, filosóficas, que entende o espiritismo muito mais como religião, né? Porque tem esse dilema, o espiritismo é religião, não é religião, e eu acho que esse é um dilema bobo, não se deve nem questionar. Para quem acha que é religião, ok. Para quem acha que ele é ciência filosófica, ok também, tá tudo certo, né? Então, a forma que eu aprendi a lidar com isso foi entender que esse ecumenismo faz parte do espiritismo, né? O Leon Denis, ele classifica muito bem, né? O espiritismo é o futuro das religiões. Então, Sem quando os dúvida. dogmas religiosos quebrarem-se, né? Quando a ciência prevalecer do ponto de vista das coisas do espírito, das forças do espírito, claramente o espiritismo ele vai estar ligado ao hinduísmo, ele vai estar ligado à cabala, ele vai estar ligado ao próprio catolicismo de alguma maneira, enfim. E aí as religiões elas vão acabar se desenvolvendo para uma situação que o espiritismo acaba te explicando qual é, né? Então, o ecumenismo vem daí, né? Essa coisa eu gosto das linhas de orientais, de Yogananda, adoro um autor chamado Rabindranath Tagore, que, enfim, tem um fascínio pelo trabalho artístico dele. Enfim, Buda. Outro dia eu estava vendo um documentário sobre o Dalai Lama fazendo pesquisas científicas. Eu falei, gente, se o Kardec tivesse encarnado hoje, ele estaria fazendo exatamente isso. Ele estaria encontrando os físicos quânticos, ele estaria encontrando a psicologia intrapessoal, ele estaria fazendo uma junção de todo esse negócio numa verdade só. Então, se eu tinha que me definir, foi assim que eu me defini. E é Não, e é engraçado interessante. porque, desculpa, e é Não, engraçado pode porque falar. sempre perguntam qual é a minha religião. Não, E ok, tudo interessante. bem, tudo bem. E é interessante porque o Marcelo até hoje perguntam para ele também se ele é espírita, A né? gente já brincou com ele, né? O André Trigueiro, quando fez uma live com ele, também brincou, falou: você afinal de contas vai me dizer hoje se é espírita ou não, né? Aí Aquela coisa toda. O Marcel tá aqui, acabei de ver, com certeza, Ah, né? entrou aqui conosco lá. Então, na Entrou verdade, o Marcel ele ganhou uma definição espetacular, que quem deu do essa definição Rossandro. foi o Rossandro, né? Que você viu também, né? Ele Uhum. agora ele é um espiriteu, que é a mistura do espírita com o ateu. E eu acho que ele vai carregar isso também pelos próximos 20 anos da vida dele. Você, quando se deparou com o projeto do Nosso Lar, não foi a primeira vez que você teve contato com o Espiritismo, né? Não, não. O espiritismo faz parte da minha vida, né? Faz parte da minha vida familiar, faz parte da minha formação, né? E isso, enfim, eu tenho até uma formação católica por conta de ter estudado em escola de freira, fiz primeira comunhão, mas assim, logo das grandes lembranças que eu lembro das grandes lembranças, de algumas lembranças que eu tenho da infância. Muitas delas eram ir no centro espírita tomar passe, participar da evangelização infantil, muito precariamente, mas ia. Enfim, e ver as reuniões públicas espíritas antigamente, na década de 70, as reuniões mediúnicas eram abertas ao público, né? Você lembra disso? E existiam manifestações espirituais à mesa, aos médiuns era permitido manifestação espiritual. E para uma criança de 7, 8, 6 anos, aquilo era extremamente normal. Eu sabia que não era aquela pessoa, eu sabia que era uma outra personalidade que estava ali. Muitas deles, eu lembro, muitos deles brincavam comigo, alguns espíritos mexiam comigo, inclusive, entendeu? Falavam assim, tá vendo essa criança aí, tá morrendo de medo, mas ele tá me vendo. Eu nem sei se eu estava vendo, porque eu não tenho essa evidência mediúnica, mas eles... eu era uma criança vivenciando fenômenos que eram bem normais para mim, né? Então, eu acho que e um pouco de todo brasileiro, né, Pedro? Todo brasileiro, em algum momento, vai no centro espírita tomar passe. Todo Vai. brasileiro, em algum momento, vai beber uma água fluidificada, né? Vai perguntar assim, para onde ele foi depois que ele morreu? E aí vai perguntar para o espírita, né? E isso faz parte um pouco aí do código brasileiro de religião, de vida após a vida, talvez, né? Você sabe que eu e boa parte das pessoas que estão nos acompanhando aqui trabalhamos como voluntários numa casa espírita. E uma das coisas que a gente sempre ouve alguém perguntar para nós, ou nós perguntarmos para alguém, é: você já leu o livro Nosso Lar?
E a partir de 2010, muitos respondem, não li o livro, mas não li o livro, mas vi o filme. Você já tinha lido o livro antes de tomar contato com o roteiro e com o filme? Já, já. Esse livro eu li com 15, 16 anos, alguma coisa assim. E quando eu comecei a entender que eu queria contar histórias a partir do cinema, na forma de roteiros, ele era um dos meus... Estava no meu radar, assim, muito próximo de mim, de um dia poder contar aquelas histórias em algum lugar audiovisualmente falando, né? Então eu conhecia. Acho que eu li toda a obra do André Luiz ainda como adolescente, pelo menos a vida no mundo espiritual, né? Eu li a obra inteira nessa forma aí. Que legal. Conta pra gente como é que o Nosso Lar nasceu como filme, a importância do ator Renato Prieto. Você tem uma história gostosa quando você foi conversar com os executivos da Fox. Conta pra nós um pouquinho disso, por favor. Quando eu tinha acabado de fazer A Cartomante, estava exausto, que foi meu primeiro filme como diretor e produtor, né? Eu tinha feito outros filmes como roteirista e atuado informalmente na direção, mas não oficialmente. Então, eticamente, eu me privo de dizer. Eu era roteirista, né? De outros muitos filmes. E aí a gente se arriscou de fazer um longa-metragem e que você é exigido 180% e quando você acaba você está exausto, endividado. O filme está na tela, mas você está felicíssimo. E aí, ao mesmo tempo, eu me fiz a pergunta assim, onde é que eu quero passar os próximos 3, 4 anos da minha vida dedicados, né? Então, para gastar essa energia como diretor, eu tinha que fazer alguma coisa que fosse relevante para mim, que me motivasse. E aí eu lembro de um Réveillon na casa da minha sogra, a gente falando o que vai fazer. O Réveillon de 2004 para 2005, o que vai fazer, o que vai fazer. Aí alguém falou, eu conheço o pessoal da Federação Espírita Brasileira, porque eles têm os direitos do Nosso Lar. Falei, pô, os direitos do Nosso Lar eu adoraria. Ou eu falei, eu adoraria fazer o Nosso Lar. Aí a pessoa, enfim, em algum momento ali, logo depois da Cartomante, me deu um estalo de se permitir tentar entender se era viável logisticamente, financeiramente, fazer o filme Nosso Lar. Eu acabei entendendo que a pessoa que tinha essa possibilidade, porque já tinha participado da peça e trabalhava no teatro há muitos anos, era o Renato Prieto. Eu fui ao teatro vê-lo atuar, encontrei ele na coxia do teatro e falei, olha, você conhece o pessoal da federação? Ele falou assim, conheço. E aí ele marcou uma reunião, nós dois fomos ele foi na primeira reunião comigo, e dali em diante a gente foi naquela negociação para a cessão dos direitos. Eu era um garoto de 34 anos de idade, querendo fazer um filme, A Joia da Coroa, de toda uma obra do Chico Xavier, né? E eu nem imagino que passou-se na cabeça do Nestor Mazotti, que era o presidente da Federação Espírita Brasileira à época, mas eu era muito seguro do que eu queria, eu sabia o que eu achava que era possível fazer, eu conhecia o conteúdo, né? E eu acho que isso foi desenvolvendo até que eles resolveram apostar comigo e cederam os direitos. E o primeiro lugar onde eu visitei foi a empresa Fox, porque eu não me lembro direito porque eu fui na Fox, mas eu fui na Fox e quem estava lá era a diretora de projetos nacionais, que chama Juliana Ribas. E eu fui fazer um suspense, né? Acho que você me ouviu falando sobre isso, né? Fui fazer um suspense, tirei o livro da bolsa, assim, na minha pasta, falei assim, bom, eu tenho os direitos desse livro aqui, você conhece? Aí botei o livro em cima da mesa, ela olhou aquilo, ela falou assim, você tem os direitos mesmo? Falei, tenho os direitos. Ela falou assim, então ela põe a mão no livro, você não vai a lugar algum, porque minha avó é espírita e eu sei a importância desse livro e a gente vai fazer esse filme com você. A Juliana hoje lembra disso até hoje, ela não está mais na Fox, né? Mas a gente ri muito positivamente desse primeiro encontro que culminou no filme depois, né? E o Renato Prieto participou com você da primeira reunião e você, naquele instante, ainda nem pensava nele como ator para interpretar o André Luiz. Não pensava. E ele foi muito correto, muito ético comigo. Disse, olha, eu vou te ajudar porque eu gosto dessa história. Vou tentar te ajudar, na verdade, né? Não tinha certeza do que ia acontecer. No final das contas, e eu te deixo... Eu adoraria participar. Foi a única frase que ele falou para mim, porque eu sou ator, eu sou produtor de teatro. Já fiz isso no teatro. Mas fique completamente à vontade aí para escolher. E foi mesmo. E o tempo
veio mostrando que era uma escolha... É muito difícil escolher ator, né? Muito difícil. E a gente fica numa situação de ter muita certeza. E a gente foi construindo essa certeza juntos. Seria o primeiro filme da vida do Renato, como protagonista de uma produção enorme. Eram muitos riscos envolvidos, mas foi uma aposta que, enfim, pelos resultados e pelo sucesso que faz até hoje, né? Enfim, a gente viu que foi uma aposta bem feliz e deu certo, né? Como eu te disse há pouco, nós trabalhamos numa casa espírita como expositor, como orador. E o público que vai numa casa espírita para ouvir uma oratória ou para as aulas das escolas, não necessariamente são pessoas que conhecem o espiritismo, que têm uma abordagem em relação ao espiritismo abrangente ou nem que seja minuciosa. E eu imagino que você também, na hora de fazer um roteiro, na hora de colocar um filme na tela, com uma temática espírita como o Nosso Lar, também tem essa preocupação de que não serão somente espíritas a assistirem o filme, a irem às salas de cinema ou alugarem o filme. E como é que você constrói isso para um universo? Porque, se não me engano, o Nosso Lar foi para 40 países, não foi? Hoje está, oficialmente tem quase 40, são 38 países e agora passa de 40 países, porque tem país com cópia pirata e que a gente nem contabiliza, mas tem mais de 40 países, certamente. Então, como é que você constrói um roteiro? Como é que você constrói um filme, caracteriza os personagens para que eles possam alcançar o maior número de telespectadores, de assistentes? Tem um conceito inicial que a gente apostou. Na verdade, tem duas premissas importantes. Uma é respeitar o cinema como meio de comunicação, como meio de arte, expressão artística. E a outra coisa é entender que o espiritismo é um manancial de informação, de conteúdo, de histórias, e que uma coisa alimenta a outra e pronto. Então, em respeitando o cinema, era fundamental que a gente entendesse um filme e que a gente disse que fosse o mais aberto possível. O conceito era abrir o filme para todos os públicos. E isso é o nosso norte. Ainda vai ser o meu norte, porque tem sido uma decisão muito assertiva pegar aquele conteúdo, aquele tipo de história e trazer ela para a linguagem do cinema da forma mais aberta possível, a ponto de pessoas na Finlândia gostarem do filme, na Suécia, na Turquia, pessoas que veem o filme e que gostam dele pelo filme. Nunca ouviram falar de Chico Xavier, nunca ouviram falar de André Luiz, mas elas curtem aquela ideia. Muitos acham que, inclusive, é uma ficção científica. Tem pessoas que acham que é ficção científica pura, que é engraçado porque eles se surpreendem, como no final a gente diz, esse filme é dedicado aos habitantes do nosso lar. Aí você, como assim esse lugar existe, né? Então, acho que assim, a primeira premissa esse filme é para qualquer pessoa. A pessoa não precisa ter lido o livro, não precisa ter feito nenhum curso para entrar no cinema e se entreter. A gente não pode esquecer que cinema é uma forma de comunicação que provê entretenimento, né? Com reflexão, com emoção, mas a pessoa que senta na sala de cinema, numa sala escura, que limpa os pensamentos e diz assim, vai, me conta essa história, né? Essa pessoa, ela tem que ser respeitada desta forma. E aí, de trás para frente, toda a construção do projeto, ele parte dessas premissas que acabam sendo muito, muito assertivas. Assim, eu acho que se a gente for fazer filme de espírita para espírita, a gente está um pouco girando no mesmo eixo. E ok girar no mesmo eixo, tem pessoas que produzem conteúdo audiovisual que é só para os espíritas, significa que você tenha que ter lido o Pentateuco Espírita, significa que você tenha que ter lido pelo menos alguns livros do André Luiz para entender, etc, etc. Agora, a gente aposta no contrário, né? A gente aposta em que se a pessoa quiser ir depois no Centro Espírita, se a pessoa quiser comprar o Nosso Lar livro depois, se a pessoa quiser ler o livro dos Espíritos por causa do Kardec depois, isso é uma decisão da pessoa. Não compete a mim, como cineasta, impor nada para a pessoa que não seja somente contar aquela história. E isso é o que nos norteia e vai nortear aí pelos próximos, se Deus quiser, pelos próximos tantos filmes que a gente tiver pela frente.
Nenhuma mensagem subliminar, né? Na verdade, sempre tem, né, Pedro? Sempre tem, porque é impossível não existir mensagem subliminar, reflexiva, mensagem que, se você juntar A mais B, você vai entender uma outra palavra, né? Isso faz parte da narrativa, isso faz parte da comunicação. É da natureza do cinema que, quando você conta uma história, ela esteja cheia de nuances, ela tenha camadas, e essas camadas vão sendo descascadas pelo espectador de acordo com a capacidade do espectador de descascar essas camadas. Mas isso é com qualquer filme. Quando você vai ver um filme do Capra, né? Um filme como tipo It's a Wonderful Life, que é... Me fugiu o título em português, já vou lembrar. Mas é um filme cheio de conotação, cheio de profundidade, com ensinamentos incríveis, se você quiser tirar ensinamentos dali. Se você não quiser tirar, você viu o filme e passou legal. Faz parte do aspecto artístico do cinema. Você pode parar na frente de uma tela do Pollock e dizer assim, é um monte de pingo em cima de uma tela. Ok, você vai curtir a tela do mesmo jeito, né? Mas você pode parar na frente de uma tela do Pollock e descobrir como ele produziu aquilo, por que que ele produziu aquilo, etc, etc, etc. Então, acho que a gente parte um pouco dessa premissa de que é preciso respeitar cinema, que é arte, com indústria, que são duas coisas que supostamente não deveriam andar juntas e precisam andar juntas para que o cinema exista, se alimentando de histórias incríveis. E aí eu nado de braçada, porque nada de braçada do ponto de vista de que, nossa, quantas histórias incríveis existem nos meios espíritas, trazidas por espíritos, trazidas por conhecimento da espiritualidade. Aí, para mim, olha, é a grande fronteira para a gente explorar. Né? Esse é a felicidade não se compra. É o Elton. Valeu, Elton. A felicidade não se compra em português. Isso não tem nada a ver com It's a Wonderful Life, né? É. Mas tudo bem. Então, assim, nesse sentido, fugiu meu pensamento agora. Nesse sentido, vale a pena apostar no aspecto arte, indústria, arte, indústria, arte, indústria. Agora, que a gente tem histórias espetaculares para contar, não tenha dúvida, né? As pessoas falam para mim assim, faz o filme tal, faz o filme tal. Gente, se eu pudesse... Você Se eu faria tivesse, todos. se eu tivesse um daqueles fundos chineses de US$ 1 trilhão, assim, me dando suporte, a gente faria um filme a cada 6 meses. Eu estou feliz, né? Nessa linha, Wagner, como é que você consegue financiamento, investimento para uma temática que muitos podem torcer o nariz e vão dizer, nossa, mas é para esse segmento, é só para esse segmento? Como é que é o teu trabalho de bastidor, de garimpar realmente fundos para fazer o filme? Pedro, essa é a parte mais dolorosa. Obrigado pela pergunta. É a parte mais chata, é a parte, para mim, mais difícil, é a parte que me tira a energia, que me tira do sério, que esgota a minha paciência, que me cansa e que, ao mesmo tempo, diz, se eu não fizer, não existe, não vai existir o projeto. Então, a gente vai batendo em porta. Tem parceiros que vão buscar captação, a lei do audiovisual ainda funciona com muita parcimônia, né? Mas ela funciona. Mas, nossa, eu acho que eu posso contar, daqui 10 anos, eu posso contar pelo menos experiências fracassadas nesse sentido, umas 100, uma centena de experiências fracassadas nesse sentido. E que você não Fracassadas desistiu, mesmo. mesmo, né? Fracassadas mesmo, assim, de De fundo que não deu. desanimar, Não de desanimar, mas de fundo que não deu certo, pessoas erradas, bati na porta, achei que era lindo e não era lindo, pessoas que entram para te oferecer um monte de coisa e não podem te oferecer nada, enfim, interesses escusos, e tem inúmeras questões que a gente vivencia, que são as questões mais chatas. Voltou? Voltou? Pausou não? voltou, deu uma pausada, mas Voltou. voltou. Tá É aí, por causa pode do falar. carregador. Deixa eu pegar aqui o carregador. Tá. Então, assim, a gente vivencia isso no dia a dia, né? A gente passa por isso, assim, para cada projeto a gente sofre horrores com isso, mas faz parte do jogo. E eu jogo o jogo, eu vou jogar o jogo com coragem, tem que ter coragem para jogar esse jogo, né? Tem que ser que nem aquele personagemzinho da Dory, do Procurando Nemo, né? Continue a nadar,
Mas, olha, afunda pra caramba, viu? Hoje, por exemplo, o Brasil vive uma situação de uma indústria cinematográfica extremamente incipiente, né? Não existem ainda fundos de investimentos claros para isso. Eu até estava conversando com um gerente de banco, que no meio da pandemia, os juros estão baixíssimos, né? Eu falei, olha, se vocês cobrassem 0,5% ao ano, com carência de 2 anos, eu duvido se os produtores não viriam aqui pegar dinheiro com vocês. E o filme fosse a garantia, né? Porque a garantia é o filme e um contrato de exibição. Duvido que os produtores não viriam aqui pegar dinheiro com vocês, porque é assim que é feito nos Estados Unidos. Tem fundos e fundos que se juntam, a garantia é a garantia de exibição, etc. E pronto, e a gente não precisaria estar sofrendo ainda, porque você ainda vive no Brasil algo que é necessário, que é proteção estatal para o mercado de cinema, senão não tem mercado. E as pessoas nunca vão... Quem não entrar no mercado de cinema nunca vai entender isso, né? Mas o governo poderia estar ajudando, oferecendo dinheiro com juro a 0,5% ao ano. Por que não? Né? E ele oferece um dinheiro que é fruto de uma dedução fiscal e que não é o governo que está te dando. O governo está dizendo assim, olha, eu abdico de receber esse dinheiro, mas você se vira. Então, sei lá, em determinado momento, e eu nunca falei isso, é engraçado, em determinado momento para um determinado filme, eu tinha oferta de fábrica de arma. Porque essa fábrica de arma tinha muito dinheiro para oferecer. Caramba! E aí não, né? Não rola, né? Não tem condições, né? Não dá para pegar. Mas assim, num conceito técnico, daria para pegar, porque é imposto. Então você acaba se vendo diante de bater na porta. Pode falar uma empresa grande brasileira aí. Eu já fui. E durante desses últimos 23 anos, eu já devo ter ido sei lá quantas empresas para convencer alguém de marketing da empresa que era bom aquela empresa usar o benefício fiscal dela num longa-metragem. Então, esse convencimento, às vezes, é um convencimento que não deveria existir. É quase como eu ir, sei lá, são duas áreas diferentes, não são áreas produtoras de cinema. Então, eu tenho patrocínio de mineradora. E eu acho tão engraçado, porque a mineradora, obviamente, ele estava usando um benefício fiscal, mas o trabalho do cara é cavucar a terra e tirar minério da terra. Tirar a riqueza de lá. Assim, ele não entendia nada de cinema, e assim, seu nome tá na tela do cinema para o cara era importante, mas ele não tinha noção disso. Então a gente acaba sendo colocado nessa situação, e isso é muito cansativo. Você perguntou você foi num ponto-chave do dia a dia, da dor do dia a dia, que é consciência da importância da economia criativa. A gente não tem isso no Brasil. E a economia criativa é poderosa, é a terceira maior indústria americana, por exemplo, né? E ela gera emprego pra caramba, gera riqueza, gera valor cultural, é muito poderosa. E a gente quiser estudar um pouco além disso, é só olhar o que foi o Plano Marshall, é só olhar o que os americanos fizeram depois da guerra. O cinema americano é hegemônico, muito especificamente por causa dos planos de financiamento depois da guerra, né? E é só olhar o que aconteceu com o neorrealismo italiano, que era pungente e o dinheiro foi minando, e aí ninguém mais viu o filme italiano. Depois você vê pontualmente. Então, esse entendimento da força da economia criativa era talvez uma condição sine qua non para o projeto existir. A gente vai chegar lá. Por enquanto, até o final de 2022, para não entrar numa seara que não traz boas sintonias, até o final de 2022, se não mudar nada, é seca, é deserto. Então, sobreviva quem puder. Você falou que já tinha lido O Nosso Lar, você fez o roteiro, você já conhecia um livro já de 1900 e tralalá. E o Marcel contou para nós aqui que conforme ele foi escrevendo Kardec, ele conversou com você e foi te mandando os capítulos ou a história conforme ele ia contando. Então você foi vendo um livro sendo construído, a narrativa sendo criada ali pelo Marcel, e foi imaginando, como é que eu vou fazer o filme? Como é que eu encaixo isso? Como é que não foi assim não. Eu não tinha ideia que ele ia propor que a gente fizesse o filme depois. Ah, não? Não, ele me mandou, ele me disse assim, estou escrevendo a biografia do Kardec. Pô, que bacana, Marcel. Show de bola. Como é que eu posso te ajudar? Assim, queria que você lesse uns capítulos e vesse como é que tá e tal. Porque eu tinha comprado, eu tinha dado de presente para o Marcel um livro
sobre as irmãs Fox, um livro que eu tinha comprado os direitos, um livro da Barbara Weisberg, que eu tenho os direitos até hoje, é um filme que eu vou fazer, A Vida das Irmãs Fox. É uma biografia espetacular, que eu comprei os direitos em 2009, se não me engano. E eu falei, eu tinha mandado para ele, e ele já estava fazendo. Ele falou assim: poxa, esse livro tem um tom muito legal de contar. E por acaso, sem ser coincidência, o Kardec também tem um tom muito jornalístico, biográfico. Você não quer ler? E você conhece do Kardec e tal. E aí a gente foi batendo bola, na medida do possível. Ele já estava com um projeto bem adiantado, não era um projeto inicial. E eu me senti útil, mas assim, sem ser um especialista do gênero, né? E quando acabou é que ele falou: pô, agora é a hora de você levar esse filme para o cinema, esse livro para o cinema. Eu falei: o quê? É a hora. Você não acha que isso dava um filme? E aí eu falei: caramba, dava um filme. Eu não tinha pensado nisso enquanto ele estava produzindo. E se você falou que O Nosso Lar era a cereja do bolo da obra de André Luiz, eu, na minha opinião, sincera, franca, até mesmo de quem acompanha esse trabalho, Kardec é a sua cereja do bolo como diretor de cinema. Eu achei uma produção super bem acabada, um negócio muito bacana. Obrigado, obrigado. Mas que te deu trabalho. Não só de ter que filmar na França, como fazer aqueles ambientes, achar os ambientes de época próprios no próprio Rio de Janeiro. Foi uma produção, não foi tão demorada, né? Mas foi trabalhosa. Não foi tão demorada quanto o Nosso Lar, é verdade. O Nosso Lar ele demorou 9 semanas e meia de filmar, quase 10 semanas de filmagens. O Kardec ele teve 5 semanas de filmagem, a metade. Mas tudo em cinema, nada em cinema é simples, rápido e fácil, né, Pedro? Então, demandou 120% de energia, demandou noites insones, demandou você se dedicar ao máximo. Você não consegue pensar em mais nada, eu não consigo... Eu não vejo outros filmes, eu não leio outros livros, eu não faço nada que não seja pensar no filme. E aí você está falando durante 8 meses, 9 meses, direto, né? Porque é um exercício de se dedicar àquilo, né? Então você coloca toda a tua energia para fazer. E que bom que, enfim, tomara que esse bolo tenha outras cerejas, né, pela frente. Né? Então, a Obrigado. gente sabe que você tem projetos aí, você tem um Nosso Lar 2 encaminhado. Ele é Sim, baseado no livro O Mensageiro, é isso? sim, sim, sim. Ele é baseado no livro Os Mensageiros. E E você a tem uma gente... obra, desculpa, e você tem uma obra também para levar para o cinema, que são os romances de Emmanuel, que o Chico psicografou. Da verdade, assim, os romances, a trilogia do Há 2000 Anos, ela é uma obra que ela vai nos servir provavelmente para 2 projetos muito interessantes. Um é um filme, que é um filme chamado Emmanuel, inicialmente, que vai ser feito com a NBC Universal. Esse é sobre a vida do espírito Emmanuel. Eu estou brincando dizendo que é a primeira cine-espiritografia do cinema. É, vai demandar também aí muito respeito, muito entendimento, muita dedicação para contar a história desse espírito que é absolutamente cinematográfico, né? Ao mesmo tempo de adorável, né? E do jeito que a gente sabe que ele é extremamente rigoroso e disciplinado, ele vem puxar seu pé se você der alguma escorregadinha para lá ou para cá, hein? Não sei se ele puxa o meu pé, mas as orelhas, muito provavelmente, né? Lá atrás, quando você falou do Renato Prieto, você disse que o trabalho de diretor na escolha dos atores para personagens é algo muito difícil. Muito. E eu já ouvi você e ouvi o Marcel comentando conosco também, que quando viram Leonardo Medeiros como Kardec, sentiram arrepios. Como é que você chegou no nome do Leonardo e como é que você viu o resultado da caracterização dele? O Marcel, realmente, ele ficou muito impressionado, porque ele foi visitar a gente num dia de filmagem, que era a filmagem da cena do lançamento do livro. E ele me pegou cochilando no set. Eu estava naquele momento que, sabe, quando você acorda às 5 da manhã? E já eu estava encostado num banquinho, tinha uma pausa de 15 minutos, com pausa de 15 minutos a gente deita e dorme, né? E era 7h30, 8 horas da manhã ainda de um domingo. E era no Rio de Janeiro, porque era o interior, e os interiores a gente filmou no Rio de Janeiro. E aí, quando ele me acordou, rindo, ele falou assim: Wagner, eu passei ali atrás e eu vi o Kardec andando por umas fileiras. Aí eu pensei assim,
você viu o espírito do Kardec? Aí ele falou assim, não, eu vi o ator, mas era o Kardec. Então, para ele foi um impacto muito provavelmente diferente do meu, né? Eu, eu vi o Kardec de verdade. Quando a gente foi fazer a caracterização, eu vi o Kardec no espelho, porque a Ana Vanstin, a maquiadora, a caracterizadora, foi cortando, foi olhando, a gente colocou algumas fotos do Kardec e foi, penteou, visualmente ali parecia realmente que estava próximo, mas o trabalho não estava completo, né? Então, quando o Léo botou o figurino, quando a gente ensaiou com o figurino e ele foi trazendo, aí sim, eu comecei a ver o Kardec, eu falei, realmente tá poderoso, e é poderoso. E aí, quando a gente foi filmar em Paris, uma das primeiras cenas que a gente começou era o reflexo do Kardec no espelho, junto com os livros. É uma das últimas cenas do filme, né? E ali eu vi o Kardec refletido no espelho. Ali era uma livraria no Palais Royal, justamente no lugar onde existia a Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, uma das primeiras sedes. Foi onde o Livro dos Espíritos foi lançado. Enfim, aquele lugar ali tem uma energia bacana. A gente fez a cenografia, botou os livros antigos, tirou toda a modernidade ao redor. E eu olhei pela câmera, né? E quando eu olhei pela câmera, eu vi naquele retângulo os livros e a figura do Kardec refletida ali. Eu me emocionei bastante, é verdade. Esse filme eu chorei umas 2 ou 3 vezes, eu digo de lágrimas abertas, e essa foi uma das vezes em que as lágrimas vieram muito fortes para mim, porque era muito pungente, e era o Leonardo Medeiros fazendo um trabalho excepcional de ator. É isso, não é? Não é que a gente, você costurou, recortou, botou a roupa e pum, virou. Não é. Ele foi trazer a representação no melhor sentido clássico de atuação do que o Kardec. Também não é o Kardec incorporado do Leonardo Medeiros. Não é isso, né? Não. Como não é o Renato Prieto incorporado do André Luiz. Nada disso. É a representação, é o ambiente, é a magia do cinema, né? Você acredita que você está ali vendo o personagem, né? Se eu acreditasse, o público ia acreditar, e deu certo. E o trabalho de vocês foi tão bom nesse sentido, porque hoje, quando a gente fala em André Luiz e tenta ver uma imagem, a gente vê o Renato Prieto do filme. Se a gente vai falar de Kardec ou tentar lembrar de Kardec, já não é mais aquela foto sisuda que vem em todos os livros que tem o Kardec. A gente lembra do Leonardo. Quer dizer, vocês conseguiram o intuito de vocês, que foi exatamente passar isso. Isso é uma coisa também que foi buscar, viu, Pedro? Assim, tirar o Kardec da capa do livro, tirar o Kardec, humanizar o Kardec, sabe? Ter o Kardec descabelado, de pijama, tomando sopa, sentado no chão, martelando cadeira, enfim, doente, cansado. Isso dá vida, né? Dá vida para aquela imagem que a gente acostumou a vida inteira a ver na capa dos livros, né? Não, vocês foram muito felizes nisso, e também o Marcel, quando fez um trabalho jornalístico primoroso ao contar a história do Kardec, né? Absolutamente. Eu acho que foi o grande segredo, a grande sacada aí, foi alguém contar a história de fora, não ser do movimento. Embora a gente saiba que o Marcel veio muito influenciado do Chico, ele não admite, mas ele já veio cabeça feita já. Wagner, você falou do dinheiro, você falou do financiamento, mas a gente, como público, tem que aprender também a ver cinema, a consumir cinema, a não querer algo barato, né? A não querer algo pirata. Porque como é que você vai pagar aquele financiamento que você propôs lá para o gerente, mesmo com juros baixos? Como é que funciona isso na tua cabeça? Funciona mal, né, ainda, né? O público espírita, em geral, não sei, mas uma parte dele ainda entende anarquicamente, né, o consumo desses projetos, desses produtos, e eu acho que isso é só o tempo, eu acho que isso é só o entendimento da cultura, não existe uma culpa nisso, existe uma cultura, e que a tecnologia talvez tenha que aprender a regrar melhor isso, a impedir isso. E aí é uma questão ética mesmo, que com o tempo vai sendo construída, mas infelizmente a gente ainda enxuga gelo, né? Enfim, as pessoas ainda reclamam que o nosso lar agora está na Amazon Prime, né? Ou seja, Deixa eu te interromper só um pouquinho.
Tá vendo? Olha, a Renata Machado pergunta aqui, o que poderíamos fazer para ajudarmos a fazer mais filmes? Você está indo nessa linha. Como é que ela pode ajudar? Assistindo o filme, indo no cinema, não é isso? Eu acho que assim, se ela ganhar na Mega Sena, manda um DM, um direct message para mim aí, que ela pode ajudar pra caramba. Mas eu entendo que, claro, você viu o filme e gostou, eu acho que você vai recomendar. E essa é a melhor propaganda que existe, né? Então, nesse sentido, eu acho que compartilhar que não é correto você fazer um chá beneficente, exibir o Kardec e cobrar R$ 20. Não está certo isso, né? As pessoas às vezes não sabem, faz parte do chá beneficente, e isso tá, assim, não é bacana você pegar as imagens todas do nosso lar e produzir a sua aula de espiritismo ou a sua aula de não sei o que e cobrar por isso, né? Ou você querer botar a sua música em cima de imagens do nosso lar e fazer um clipe da sua música com imagens do nosso lar. Então, esse sentimento anárquico ainda faz parte de uma cultura que tem que ser aos poucos, com carinho, com educação, tem que ir sendo ajustada, né? Muito por aí, né? E dentro disso, dessa linha, como é que tá as produções do Emmanuel e do Nosso Lar 2? Pandemia, o que te impactou, o que vem te impactando? Tudo, né? A gente, na verdade, o Nosso Lar 2, ele tem uma posição melhor por conta... Ele é um projeto que acabou virando um projeto da Disney, porque você vê, uma corporação do tamanho da Disney é a dona dos direitos do Nosso Lar. Aí as Por causa da pessoas Fox. que comprou da Fox. Aí as pessoas dizem assim, tem que exibir de graça. Então, a pessoa que fala isso, ela, obviamente, ela não tem conhecimento de como funciona o mercado, né? E aí tudo bem, é um desconhecimento dela e vamos em frente. Mas eu não posso exibir de graça, enfim. E a gente é obrigado a pagar as cópias piratas? É obrigado, porque é função dos produtores zelarem, junto com os distribuidores, zelarem pelos direitos autorais. A trilha sonora do Nosso Lar é do Philip Glass. Se as pessoas souberem o tamanho do contrato que você assina com o Philip Glass, não vem ao caso, mas o tamanho de direitos autorais de contratos do Philip Glass que você assina, eu sou obrigado a tirar o filme do YouTube todas as vezes em que eu me deparar com ele, porque eu particularmente, estou incorrendo num erro também, se eu não tirar, entendeu? Mas, enfim, o Nosso Lar, o Nosso Lar 2 está bem posicionado, está melhor posicionado, como um projeto que, quando a gente tiver condição sanitária e emocional, quando passar esse rasgo emocional na vida do brasileiro, regenerativo, né? Um rasgo doloroso, enfim, importante, histórico, dolorido pra caramba, com o qual a gente tem que ser compassivo o tempo todo. Eu acho que quando a gente tiver condições sanitárias, aí eu acho que a gente vai poder falar com firmeza aí do que vai acontecer com o Nosso Lar 2, que é Os Mensageiros. E o Emmanuel também tem um caminho bacana, mas como ele faz parte de uma plataforma maior, a gente tem que estar readequando, negociando, e buscando financiamento. E tem outros projetos também que, na hora certa, a gente vai ter a possibilidade de poder compartilhar e dizer para as pessoas assim, olha, só vai ver o filme se você gostar do filme. Não precisa ir ver o filme porque você é espírita. O espiritismo não precisa disso. Né? A melhor coisa que você pode fazer pelo espiritismo é a sua divulgação. Nananina, não. O Emmanuel não falou isso. Se eu vou pegar diretamente o que o Emmanuel disse, é fazer uma espécie de divulgação do espiritismo, sendo você mesmo a mensagem. Né? Ou seja, é o que é os mensageiros, né? O exemplo. Seja você a mensagem daquilo que você acredite. É Gandhi, né? Seja você o que você quer melhor para o mundo. Então, é isso que o Emmanuel quis dizer. Porque as pessoas acham assim, vamos fazer propaganda no espiritismo. Então a gente pega e vai fazer propaganda como todas as outras pessoas fazem propaganda. Está errado, né? Porque esse é um tipo de conteúdo, um tipo de informação que ele não se submete a esse tipo de marketing, esse tipo de propaganda. O Rossandro tem uma frase maravilhosa, nós temos o melhor dos produtos e o pior dos marketings. Porque não é bandeirinha, vamos ao cinema porque somos espíritas. Hã? Como assim? Né? Não funciona isso, porque senão quem não é espírita e que vai ao cinema não vai querer ver o filme.
E a gente quer que a pessoa veja o filme, né? Se eu não me engano, eu devo ter lido ou ouvido você falar que o Emmanuel também poderia ser série de TV. Sim, sim. É nisso que a gente está focado bastante. Mas aí eu prefiro falar no tempo certo. Tá bom. Mas se alguém Você ganhar na já. Mega Sena, me liga. A Renata Machado falou que se ela ganhar, você pode ter certeza que ela vai te mandar mensagem no Por DM aí. Pode favor, ficar por tranquilo. favor. Qual história ainda do Espiritismo que você não contou, que você quer contar? Ou qual a maior mensagem do Espiritismo que você tem no histórico de vida e que você ainda não conseguiu passar? Nossa, tem um monte, Pedro. Nem sei listar. É, Né? assim, nem sei listar. Pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados. Só de mediunidade tem aí 300 histórias, entendeu? A mediunidade é um campo tão vasto que qualquer coisa que você olhe hoje, você fala assim, isso poderia ser feito do ponto de vista do conhecimento espírita, sei lá, Dark. Dark é uma série de viagem no tempo. Você pode fazer alguma coisa parecida com regressão de inconsciente, com vidas passadas. Você tem aí um monte de história poderosa, né? É infinito. É infinito, Pedro. Eu vou te dizer que se eu puder, eu quero, enfim, vou dedicar aí os próximos anos da minha vida a contar boas histórias no cinema. As pessoas só vão ao cinema para ver boas histórias bem contadas, ponto. E eu sei onde tem boas histórias, só não sei se eu vou contá-las bem. Mas, enfim, quero melhorar cada vez mais, quero ter recursos para contá-las bem e tem aí um monte de história para contar, um monte. A Magali Bischoff, que está aqui com a gente, que participou com vocês no final de semana e que me ajudou muito no contato com o Marcel, está dizendo que se ela ganhar, também vai entrar em contato contigo para poder financiar filmes aí. Sei, Magali, sei. Tá bom. Ô Wagner, a gente sempre escuta falar que diretor de cinema, diretor de televisão são extremamente personalistas. Mas você dá a impressão de que trabalha com uma equipe e delega para a equipe. Figurino, fotografia, iluminação. Mas ainda assim, você vai lá e mete o dedo no trabalho dos outros. Como é que é o teu trabalho como diretor? Na verdade, assim, tem duas questões entre ser personalista. Ser personalista e assumir a sua função e as responsabilidades da função, entendendo que tem um companheiro talentoso do teu lado que quer contar a história contigo, é uma coisa. Ser personalista e dizer ninguém sabe nada, eu sei tudo, é outra. Eu não estou no segundo caso, estou no primeiro caso. O primeiro caso eu não uso, por exemplo, o crédito um filme de. Usei só no meu primeiro filme e me senti muito mal, que foi a Cartomante. Por quê? Porque não é um filme do Wagner de Assis somente, né? É um filme do Nonato Estrela, que fez a direção de fotografia, que a gente acabou de receber 6 indicações para o Grande Prêmio da Academia Brasileira de Cinema. Isso saiu hoje. Recebeu indicação de direção de fotografia, direção de arte, figurino, maquiagem, efeitos visuais e som. São 6 indicações para um filme como o Kardec. Eu fiquei muito feliz pelos profissionais, mas assim, Cláudio Amaral Peixoto, diretor de arte do filme, junto com Elcio Pugliese. O Cláudio é francês, o Cláudio entende tudo da França, então é óbvio que foi fantástico contar com um profissional como ele. E dizendo para mim, vamos por aqui, vamos por ali, e eu dizia, eu acho melhor a gente ir por ali do que ir por aqui. Aí ele dizia, tá bom, mas se a gente for por aqui vai acontecer isso. Então, assim, essa troca e essa construção, para mim, são condições sine qua non para estar num set de filmagem, né? Não dá para ser diferente e eu acho que tem um pouco também de mito desses diretores personalistas, arrogantes, etc., porque criou-se um pouco daquele mito dos anos 60, 70 do realizador, né? Do realizador que sabia de tudo. É óbvio que, como diretor, você tem que saber a palavra final, você tem que saber a responsabilidade de ter a palavra final. Num set de filmagem, o diretor diz sim e não 280 vezes, e eu tenho que estar preparado para isso e me sinto preparado. Estudo, trabalho. Se alguém fizer uma pergunta no set de filmagem, eu já me fiz essa pergunta. Se alguém fizer uma pergunta sobre o roteiro, eu já me fiz essa pergunta. E é preciso que isso aconteça, né? Então, nesse sentido, eu me sinto muito feliz em jogar com o time, né? Jogar o jogo. Então, vamos errar e acertar juntos. E a mesma coisa os atores. Os atores têm que contar a história comigo. Se o ator não entendeu a história inteira, não vai conseguir funcionar. Ele não vai entender, ele vai criticar.
E isso é profissionalismo, né? Isso é profissionalismo. Você tinha me pedido para dobrar o tempo se fosse acabar, não é isso? Pode ser? Pode, a gente consegue ficar mais uns 20 minutinhos, se não tem problema. Quando você encerrar a live, a gente volta para os 20, mais 20 minutinhos, 20 minutinhos mesmo. Você acha que você tem mais perguntas? Eu vejo que você está angustiado com mais coisa Tenho. para Não, falar. angustiado não, é porque realmente eu já perdi gravações da live porque eu estourei o tempo e não consegui salvar. Tá E bom, se você quiser. eu costumo disponibilizar no YouTube em formato de podcast. Você quer Então, encerrar agora para começar vamos outro? A gente interromper e faz vamos isso. retomar? Faz Vamos aí fazer isso? faz aí como você tiver melhor para poder salvar e não perder o teu material. Tá legal. 2 minutinhos a gente já retoma. Aí, galera, Não vai tomar, volta. não vai tomar seu tempo, né? Não, não, tá tudo certo. Volta, Então tá galera. bom. Vamos voltar. Quem tá aí Voltar, ouvindo, hein? Vamos volta, hein? voltar. Então tá. Até daqui a pouco, gente.